A gente está começando mais um workshop, né, da CIS Produções. Na verdade, hoje vai ser uma live, uma aula mais prática. Então, estamos começando essa live hoje em cima do tema compressão. Para quem não sabe, eu tenho uma tabelinha, eu tenho algumas tabelas, na verdade, que eu disponibilizo pela internet aí, né, para atrair gente para conhecer o meu trabalho. E uma dessas tabelas é a tabela de compressão. E eu tenho feito uma sequência de lives mais práticas. Eu fiz uma live mostrando uma tabela de masterização e eu decidi fazer agora essa da tabela de compressão. Deixa eu mostrar a cara dela aqui para vocês. Essa aqui é a tabela que a gente vai sacar, tá? Eu já vou explicar a tabela e depois de explicar a tabela a gente vai... Vou dar uma breve explicação para a compressão, porque hoje o conteúdo é bastante prático. Mas para a galera que está mais no início, eu vou dar uma explicação breve sobre como funciona o compressor e aí a gente começa a mostrar os exemplos em cima dessa música que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Então, tabela de compressão, guia para turbinar suas compressões. Essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá bom? Então, a primeira coluna é a coluna dos elementos. Depois uma coluna de ataque, regular de ataque do compressor, depois uma coluna de regulagem de release do compressor. Esses são dois parâmetros muito importantes para você setar qual o comportamento que o compressor terá. Depois você tem uma coluna sobre o nível de redução de ganho que você vai trabalhar, né, que diz respeito à intensidade de compressão. Você tem aqui uma sugestão de tipos de compressores que você pode usar. Hoje vocês vão poder ver com mais clareza esses compressores. E você tem aqui uma explicação de qual é o objetivo por trás de cada configuração dessa que eu sugiro para cada elemento da mixagem, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma exemplificação de cada item desse aqui da coluna elemento, tá? Então eu vou mostrar essa compressão aqui para a bateria, essa compressão aqui para a bateria também, essa compressão aqui para os instrumentos e para as vozes, vou mostrar essa compressão aqui para um exemplo de compressão paralela, essa compressão aqui para outro exemplo de compressão paralela, essa compressão aqui para um exemplo de master e essa compressão aqui para outro exemplo de master. Tá? No total a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos práticos de compressão. Então eu não quero perder muito tempo hoje, porque eu quero que essa live seja uma live rápida. Eu já dei aqui uma breve explicação sobre como funciona a tabela. Falta eu mostrar a parte prática da aplicação dos exemplos. Só que, como eu disse, a minha audiência ela é muito mista, né? Então, existem pessoas que estão bem no começo. Para essas pessoas que estão bem no começo, eu vou dar uma explicação rápida sobre como funciona o compressor. Bom, então vamos dar um pulo aqui. Deixa eu abrir aqui. Coloquei aqui uma amostra de áudio qualquer e vou abrir um compressor aqui, que é um compressor assim, um compressor da Waves, né, que é um compressor que bastante gente tem acesso e é um compressor que é bastante didático na questão da apresentação aqui dos parâmetros. Essa aqui é uma amostra de caixa, o compressor já está atuando. Essa é uma caixa que está pura, sem nenhuma compressão. Tocando algumas vezes assim, para o ouvido de vocês poder dar uma acostumada, tá? Geralmente a galera explica compressor, a explicação convencional do compressor é o seguinte: você tem o threshold, né, que é um limiar. Primeiro, o que é o compressor? O compressor é um processador dinâmico, né? Ele trabalha alterando a dinâmica de volume daquele elemento. Então, como que ele funciona? Você estabelece um limiar
ok? Que é como se fosse um sensor. Esse limiar de volume, quando ele é ultrapassado por um pico de volume, por um transiente de áudio, ele vai dar um comando para o compressor atuar e achatar esse pico, certo? Esse limiar é o threshold. Então, se você vier aqui e zerar o threshold, você não vai ter compressão. Né? A compressão ela se manifesta aqui na barrinha de redução de ganho. Estava desligado, perdão. Então, quando você tem compressão, essa compressão se expressa aqui através de uma redução de ganho. Se você zerar o threshold, você não vai ter compressão. Tá? Então, esse aqui é o basicão. Outros três parâmetros que são importantes é o ratio, que é a proporção de compressão do compressor. Então, se você tem um limiar e você ultrapassa esse limiar e o compressor vai então achatar esse pico que ultrapassou esse limiar, quanto que ele vai achatar isso aqui? Ele vai achatar isso aqui numa taxa, né? Numa porcentagem. Então, quem define essa porcentagem é o ratio, certo? Se você coloca ratio de 2 para 1, significa que metade do pico, metade daquele volume que ultrapassou o threshold será achatado. Se você coloca 3 para 1, significa que 2/3 daquele volume será achatado, ou seja, será reproduzido apenas 1/3 do volume original que seria reproduzido se não tivesse compressão. Tá? Então, o ratio ele define, vamos dizer assim, a intensidade, né? A força de compressão. Depois você tem ataque e release. Esses dois parâmetros são parâmetros de tempo. Por quê? Quando um transiente ultrapassa o threshold e ele dá o comando para o compressor atuar, o compressor ele pode levar um tempo para começar, de fato, a fazer esse achatamento de volume, certo? O que define esse tempo é o ataque, tá? Então, ataques que são curtos, né, tempos de ataque curtos, vão fazer o compressor atuar de forma bastante ágil. Então, se for um pico rápido, como é um pico de uma caixa, por exemplo, esse compressor será ágil o suficiente para conseguir atuar sobre esse pico. Se o ataque ele é lento, significa que o compressor vai atuar, mas que ele demora um certo tempo para começar a atuar. Então, de repente, se um transiente é rápido demais, pode ser que ele ative a compressão, mas o compressor atue não necessariamente em cima desse pico, mas no que vem depois. Tá? O mesmo vale para o release. O release é o tempo de recuperação daquele compressor depois que ele deixa de ter um estímulo de atuação. Então você tem um threshold, veio um transiente, deu o estímulo para o compressor atuar e depois esse transiente passou, ou seja, o compressor perde esse estímulo. Qual é a velocidade que ele deixa de atuar? Essa velocidade é o release. Fica bastante fácil de ver isso se você exagerar o release, porque a barra aqui de redução de ganho vai voltar bem lentamente. Ó, tá vendo? Ó, como é que ela volta devagar. Se o release é rápido, ele volta rápido. Se o release é longo, o compressor ele se recupera mais lentamente, tá bom? Então, isso aqui é uma aula rápida sobre o que é o compressor. Não é a proposta dessa aula de hoje explicar o compressor, a proposta dessa aula de hoje é dar exemplos práticos de compressão, mostrando os exemplos que são mostrados lá na tabela, tá bom? Então vamos lá, agora que você já tem uma noção do que é o compressor, a gente vai falar de cada uma das compressões. Eu já apliquei aqui algumas dessas compressões, tá? E eu vou refazer esses exemplos, então são aqui, tem alguns exemplos de compressão aqui, eu vou refazer esses exemplos para vocês verem eu partindo do zero na regulagem
desses compressores, beleza? Para ficar melhor de vocês compreenderem, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir que vocês elevem o volume de monitoração, tá? Porque essa música que está aqui, esse exemplo que está aqui, está soando com um volume de mixagem. O volume de mixagem, o volume interno de mixagem, ele é um volume mais baixo, tá? Então, para vocês conseguirem perceber melhor as variações do que a gente vai mostrar aqui, é importante que você suba o volume dos seus monitores ou dos seus fones, tá? E para minha voz não ficar muito alta, incomodando vocês, eu vou baixar um pouquinho então a minha voz, tá? Minha voz eu vou baixar ela aqui, uns 7 dB aqui. Então a minha voz ficou um pouco mais baixa agora, para que vocês possam subir o volume. Então eu vou dar play aqui agora dentro do Reaper e vocês vão elevar o volume de vocês até ficar alto, porém confortável. Eu já fiz isso aqui para mim, eu estou de fone, como vocês podem ver. Eu já peguei aqui a minha saída de fone e elevei para ficar compatível com esse volume interno aqui, tá joia? Tá bom? Eu acho que deu para vocês então aí darem uma regulada. Daqui a pouquinho eu vou tocar mais vezes, vocês podem regular. Então, qual é o objetivo? Deixar alto, porém confortável. Esse é um cuidado que vocês vão ter sempre que vocês forem mixar, tá? Adequar o volume da monitoração com o volume interno da mix, que é mais baixo. Para a gente poder começar a falar aqui do projeto, deixa eu apresentar esse projeto brevemente para vocês, principalmente para quem não está familiarizado com a minha forma de trabalhar e com o Reaper. Então, essa aqui é a Down Reaper. Como que eu organizo os meus projetos? Geralmente eu tenho uma pasta geral que engloba todas as tracks da música. Então, eu tenho aqui os grupos, né? Voz, bateria, baixo, guitarra, tá? Isso tudo está dentro de uma pasta geral aqui que eu chamei a pasta de Master, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é o canal Master, aquele canal Master do Mixer que a gente vê, tá bom? No Reaper eu posso visualizar esse canal Master também na tela de edição, tá? Eu gosto de fazer assim porque aqui eu coloco plugins de análise de volume e deixo a minha mix fora. Se eu quiser colocar aqui uma referência, né? Se eu tivesse uma referência para poder me basear, essa referência poderia estar aqui dentro do projeto sem que ela sofresse influências daqui dos plugins de masterização do canal Master, tá bom? Então, assim a minha música que eu estou processando, ela fica independente da referência. Agora que vocês entenderam, eu vou começar então a seguir a tabela e fazer cada compressão que está sugerida lá. Antes de eu começar, deixa eu só dar uma dica para vocês. É muito importante quando você vai pensar em processamento das tracks. Por que eu chamo de processamento das tracks? É você moldar o timbre, tá? Então é você equalizar, você comprimir, você saturar. Geralmente essa fase ela está um pouco mais adiante na mixagem, né? Geralmente existe uma fase anterior a esse ponto em que você vai organizar o seu projeto, né? E que você vai levantar os volumes dos seus elementos. É muito importante que você gaste um tempo, tá? Encontrando o equilíbrio de volume ideal entre os elementos e fazendo a sua mixagem chegar num patamar de volume, num padrão de volume X, tá? Fazendo isso, gastando um certo tempo para encontrar esse equilíbrio de volume, você vai ter uma noção muito melhor da situação real da sua música, de como está soando a sua música, tá? E essa noção vai te ajudar muito
a definir o quanto que as suas músicas, as suas tracks realmente necessitam de processamento. Porque um erro muito comum é processar numa dosagem errada, né, de mais ou de menos. Então esse ponto é muito importante. E isso eu já fiz aqui. Né, eu gastei um tempinho aqui, não muito porque, né, é só um exemplo de aula, mas eu gastei um tempinho em que eu busquei chegar nesse equilíbrio. Não tem processamento quase nenhum aqui, a maioria das tracks estão sem nada, sem nenhum processamento, do jeito que eu gravei apenas, tá? E eu tentei chegar nesse equilíbrio. Então eu tenho aqui um plugin de medição de volume, né? Tendo aqui mais ou menos menos 19 lufs de volume de média e estou ficando a maioria das batidas abaixo de menos 6 de pico, tá? Tem algum pico ou outro que ultrapassa, mas é porque eu estou na fase inicial aqui da mix ainda, então isso é normal, depois isso vai sendo acertado ao longo do processo. Não vai ser o caso aqui hoje, que hoje a gente vai ver só alguns exemplos. Mas o importante, tá vendo que tem aqui no mixer um marcadorzinho de menos 6? O importante é que a maioria das batidas fiquem abaixo aqui. Tá? Então, se você não entende esses conceitos de volume, é muito importante que você entenda. Eu gastei um tempinho para ficar dentro desse padrão de menos 18, menos 19 de volume de média e menos 6 de pico. E também busquei chegar num bom equilíbrio de balanço tonal, né, que é a proporção de frequências, né, sub, grave, médio, agudo. Esse plugin aqui me ajuda nisso. Então essa linha do meio aqui tem essa faixa de referência, e a linha do meio, quanto mais dentro ela ficar, mais de acordo com o preset vai estar. Então eu gastei um tempinho para poder ficar adequado a isso, tá? Muito importante, eu bato nessa tecla, muito importante você começar o seu processamento tendo a música funcionando bem já, para que você processe na medida certa. Legal? Então vamos lá. Vamos começar a destrinchar e mostrar na prática cada um desses exemplos. Essa tabela, se vocês repararem, é uma tabela bastante objetiva, né? Que ela não ficou gastando tempo de falar, tipo, o que você tem que fazer elemento por elemento, caixa, bumbo, tom, porque tem muita coisa na bateria que você pode pensar, raciocinar de uma forma mais geral. Então, a primeira compressão que eu sugeri aqui, que serve para a bateria de maneira geral, é uma compressão lenta, né? Que é uma compressão que vai ajudar a você dar mais impacto, mais punch para a bateria, e vai dar uma sensação dela estar tocando com mais firmeza, né? Então, o objetivo, o raciocínio por trás dessa compressão aqui é parecer que o músico, né, no caso aqui da bateria, o baterista, tocou com mais pegada. De maneira geral, essa compressão nessa configuração aqui vai dar esse resultado para todos os instrumentos, para a bateria e para os demais, tá bom? Então, como é que é a configuração dela? É um ataque relativamente lento, então a partir de 10 milissegundos, você já pode considerar que o compressor é lento, então ataque lento, com release que vai ficar entre 100 e 30 milissegundos. A gente vai, para esculpir o som, para ele soar de forma mais agressiva, a gente vai trabalhar com uma intensidade de compressão um pouco mais agressiva, tá bom? E eu vou usar aqui, hoje, nessa aula, eu vou usar apenas plugins da Waves, não são todos que eu uso sempre, mas no caso desse primeiro exemplo aqui, eu vou usar um plugin que eu uso sempre, tá? Que é um plugin que eu gosto bastante dele, tá bom? Então, olha só, conforme eu for fazendo, eu vou zerando aqui, tá? E vou fazer novamente para vocês verem, tá?
Esse plugin que eu estou usando aqui é o SSL Channel. Ok? Vou dar o exemplo comprimindo a caixa da bateria. Uma coisa que eu gosto de fazer é ligar essa função split, por quê? Porque o compressor ele fica antes da equalização, eu prefiro trabalhar assim, tá? Gosto de primeiro trabalhar a dinâmica para depois trabalhar a equalização. Hoje aqui no caso eu não vou trabalhar a equalização. Quais são as configurações que eu faço antes de começar a comprimir? Eu confiro, que garanto que eu estou trabalhando aqui com um ataque, tá vendo aqui, tá fecha attack, se eu jogar para cá tá fecha attack, se eu jogar para lá tá um ataque lento, slow. Então eu confirmo se está trabalhando com um ataque lento, tá bom? Joga esse release aqui para 100, porque release em 400 milissegundos é muito para essa finalidade. Jogo para 100, às vezes subo para 150, às vezes para 200, mas muitas vezes não. Deixo aqui em 100. Coloco um ratio para essa função, não precisa ser um ratio muito pesado. Coloco um ratio moderado aqui. Zero threshold, tá bom? Então vamos dar uma ouvida. Essa é a caixa, só para vocês, solando aqui, só para vocês perceberem melhor. E aí, basicamente, o que você tem que fazer depois que você regulou o compressor é aumentando a sensibilidade dele. Então, na prática, primeiro você regula ataque e release, ratio, e depois dosa a quantidade de compressão baseada na intensidade, no threshold, certo? Então, aqui está sem compressão nenhuma. Conforme eu for aumentando o threshold, eu vou tendo aqui a redução de ganho, né? Então a redução de ganho está mostrando aqui que em algumas batidas eu chego a ter até menos 6 dB de redução de ganho. Para esse plugin aqui, até menos 6 soa muito bem, e com um pouquinho de treino auditivo aí, vocês conseguem perceber que a caixa, eu estou deixando solado, né? Geralmente quando eu estou trabalhando mesmo, eu faço no contexto da mix, vocês conseguem perceber que a caixa ela está soando com um pouco mais de pegada. Para quem tem mais dificuldade de perceber, você pode pegar o compressor, exagerar, tá, na compressão, para você sentir qual é a sonoridade, depois você alivia para uma dosagem mais tranquila. Vou deixar algumas vezes com a compressão, agora sem. Né? Então a caixa sem a compressão, sem essa compressão lenta, ela soa mais soft um pouco, né? E com a compressão ela soa com mais pressão, com mais pegada. Então vou voltar aqui porque eu já tinha feito. Tinha usado até uma compressão mais suave um pouco, tá? Então essa é uma compressão que você pode usar não só para a caixa, mas para todos os elementos da bateria. Bumbo, bumbo in, bumbo out, caixa, esteira, tom, surdo, até para over funciona bem, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo. O outro exemplo que eu dei também é para tratamento de tracks da bateria e é um raciocínio totalmente oposto aqui, né? Em que eu vou trabalhar totalmente oposto não, oposto no sentido do ataque. O release permaneceu num raciocínio semelhante, que é trabalhar com um ataque bastante rápido, né? E com release também rápido. Então perceba uma coisa interessante, para você ter domínio sobre compressão, você precisa compreender as combinações de ataque e de release. Tá? Isso é uma das primeiras coisas que eu sempre ensino nos meus cursos sobre, na parte de compressão, é essa questão de você aprender a raciocinar as combinações de ataque e release. Cada combinação de ataque e release vai te dar uma performance, um comportamento diferente para o compressor. Então, no caso do ataque lento aqui, ó, quando o ataque lento, o pico ele passa e o compressor atua sobre o que vem depois, ou seja, você tem, na verdade, um destaque desse pico,
né? Porque ele não é atingido. Quando você trabalha com ataque rápido, mesmo os transientes rápidos da bateria, eles serão afetados pela compressão do compressor. Então você pode usar o compressor para fazer um controle de picos, por exemplo, né? E se você achatar bastante esse pico e ter um retorno do compressor para a posição de não compressão, ou seja, se você tiver um retorno rápido, né, um release rápido desse compressor, na prática o que você vai estar fazendo é reduzindo a influência dos picos e dando uma valorização no sustain, né, na continuidade do som. Então você pode usar isso de forma favorável quando você quer, por exemplo, fazer essa valorização do sustain. Então, o exemplo prático que eu vou mostrar disso, deixa eu mutar esses dois aqui por enquanto. Um exemplo prático disso aqui pode ser você tratar tracks de rum, por exemplo. Então eu mostrei o que eu sugeri aqui foi o 1176, né? Então uma emulação de 1176 da Waves é o CLA 76, tá? Esse é um plugin que você tem que ter um certo domínio para trabalhar com ele, tá bom? Não vou ter muito tempo para explicar ele aqui hoje, mas aconselho que vocês leiam, cliquem aqui na interrogação e leiam o manual. Ele tem uma entrada de input, ele tem um controle de input e um controle de output. Quanto mais input, mais compressão você vai ter e você pode controlar depois o volume a partir do volume aqui, do controle de saída, volume de saída, tá? Para a configuração que eu quero aqui, eu vou trabalhar com essa posição 1, ou melhor, com a posição 7 é invertido nele, essa aqui é a posição em que o compressor fica mais rápido, e também um release na posição 7, que também é a posição em que o release fica mais rápido, tá? Então, posição 7 são as de maior velocidade, posição 1 as de menores velocidade. 0 o input, ou melhor, 0 o input não, desço consideravelmente o input para ter pouca compressão, venho depois aumentando esse input até chegar no grau de compressão que eu quero. Então, vamos lá. Vou solar mais uma vez e aumentar o volume para ficar mais perceptível para quem tem menos treino. Então, esse aqui é o som. Vou aumentar. Reforçando, essa é uma bateria real. Eu que gravei essa bateria. Então, esse aqui é o som de ambiência da sala, tá? Gravei com 2 microfones. Eles estão já aqui os dois numa track estéreo. Então, esse aqui é o som. Vou deixar tocando um pouquinho para vocês sacarem. Esse aqui é o som sem compressão. Qual é a jogada dessa compressão que eu sugeri aqui? É você trabalhar com um ataque bem rápido para segurar os picos e um release rápido também para retornar o sustain, dar uma valorizada nesse sustain, tá bom? Então você vai comprimir de forma bem agressiva aqui e vocês vão ver a diferença agora. Vamos equilibrar mais ou menos aqui os volumes, né, para ficar uma comparação mais justa. Tá. Então, tá mais ou menos no mesmo volume. O que você pode perceber aqui? É que o som sem essa compressão, dessa forma, ele é um som, a sala soa mais limpa, né? E as peças elas soam mais destacadas. Quando você liga essa compressão, você está valorizando o sustain, então você está dando mais som de sala, né? Você está dando mais volume para aqueles harmônicos que antes soavam com menos volume, né? Então você tem mais informações que antes eram menos audíveis, agora elas são mais audíveis. Então na prática, o que você está fazendo aqui? Você está aumentando a valorização desse som de sala.
Vamos ver outro ponto. Pegar uma parte mais limpa aqui. Né? Então era sem a compressão, é bem mais limpo. Com a compressão você ouve mais o reverb, vamos dizer assim, natural da sala, né? Então essa é uma dica bem interessante aí para room de batera e serve também para compressão paralela, que eu vou mostrar daqui a pouquinho ali. Então são duas sugestões bacanas. Com esses dois tipos de compressão aí você já consegue resolver uma bateria inteira. A próxima compressão, que é a compressão que você vai usar na maioria dos instrumentos e vozes. Se vocês repararem aqui, ó, é a mesma configuração, ok? Da primeira compressão, ou seja, é uma compressão lenta, tá? A gente vai usar de forma mais suave, tá bom? E tem um plugin aqui que funciona muito bem para essa proposta, principalmente para os elementos que possuem mais sustain. Então, uma coisa interessante que vocês podem reparar é justamente a questão dos transientes, né? Se vocês olharem aqui uma caixa, vocês vão ver que a caixa, o transiente dela, o formato é uma agulhazinha, né? Se você pegar um contrabaixo, vocês vão ver que o contrabaixo é um instrumento que ele tem notas, ele pode ter notas curtas, mas ele tem muitas notas que são alongadas também, né? Como a voz também, né? A voz também tem notas que têm bastante sustain, bastante duração. Então, para esses elementos que possuem bastante variação dinâmica, bastante variação de volume para notas longas, é muito interessante que você faça um controle dessa variação dinâmica, certo? Então, você controlar essa variação de volume ao longo da track vai ajudar com que essa track fique mais comportada, né? Ela fica mais estável. Por que essa estabilidade é importante? Porque uma vez que você ajustar aqui uma posição do fader, essa track não vai ficar mais sumindo na mix ou tendo picos de volume, ela vai ficar com aquele volume mais constante. Então você mantém uma presença constante dela ao longo de toda a música, por isso que esse controle é importante, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar aqui, cadê? Tem uma parte aqui no início do refrão. No caso aqui já está com a compressão atuando, eu vou desligar, tá bom? E vou colocar do zero, esse aqui vai ser o CLA 2A. Também é um plugin que você precisa estudar um pouco sobre ele, porque ele só tem dois controles, né? Aí você pensa assim, pô, mas cadê a regulagem de ataque, cadê a regulagem de release, cadê a regulagem de ratio? Tudo isso já está pré-fixado, tá bom? Por isso que você trabalha só com dois controles. Mas esses parâmetros, eles sempre vão estar estabelecidos numa compressão. Sempre uma compressão depende desses parâmetros. Se eles não estiverem visíveis, é porque eles estão pré-fixados. E aí você precisa conhecer o funcionamento desses circuitos e desses plugins, tá? Por isso que eu tenho também um curso que é voltado para essa coisa de explicar os circuitos clássicos de compressão, mas isso aí é outro passo. Então, geralmente, quando você coloca esse plugin aqui, o CLA2A, ele já vem com uma configuração de fábrica. Eu achei o ponto aqui, ó, acho que é 30, mais ou menos 30.8. Com esse volume aqui, você consegue ter menos variação, menos diferença entre ele ligado e desligado quando você coloca, tá? Então vamos dar uma ouvida aqui na voz primeiro. A voz sem compressão. I'll teach you some things, girl. Your gaze not leave my head. This way I'll be mad. I beg you to come, please. Então é legal que você consegue perceber nitidamente, né, que tem partes
que soam mais altas e partes soam mais baixas. Então aqui, por exemplo, ó, essas partes, a voz tem um salto de volume e aqui, por exemplo, é uma nota mais baixa. I beg you to come, please. Né? Esse aqui soa um pouco mais baixo que aqui. Assim como essas partes aqui também soam mais baixas do que as partes ao redor. I'll teach you some things, girl. Somethings aqui, né? Fica mais... I'll teach you some things, girl. Something's good aqui, o something's soa mais baixinho, né? I'll teach you some things, girl. E aí o que esse compressor vai fazer? Ele vai nivelar um pouco esse volume. Então como é que eu faço? Eu geralmente comprimo entre mais ou menos aqui em menos 5. I'll teach you some things, girl. I'll teach you some things, girl. Nas partes mais intensas pode chegar até menos 7 aqui, não tem muito problema. Então no geral fica até menos 5 ou até menos 7, tá? I'll teach you some things, girl. Para fazer uma comparação mais justa, é legal igualar esses volumes, né? I'll teach you. Então eu vou até fazer aqui uma coisa bem matemática. Vamos ver aqui, ó. Sem o compressor, nessa parte, dá um pico de menos 14,7. Aqui tá dando um pouquinho mais. Deixa eu equilibrar, então. Aqui tá bem próximo agora, né? Então, olha que interessante. Sem a compressão, você tinha uma... Sem a compressão, você tinha uma variação de volume, né? I'll teach you some things, girl. Essa parte que soava mais baixa, olha o que acontece agora. I'll teach you some things, girl. Olha aqui também. I beg you to come, please. Né? Então, olha a diferença. I beg you to come, please. I beg you to come, please. É nítido que essa última palavra aqui era mais baixa, né? I beg you to come, please. Então, o compressor, ele deu, voltando para o que eu tinha feito antes, I beg you to come, please. o compressor, ele deu uma constância de volume para o elemento. Isso aqui você pode fazer para grande maioria dos elementos da sua mixagem, tá? Principalmente com reduções de ganho mais suaves, até 5, você dificilmente vai ter algum prejuízo aí de dinâmica ou de timbre fazendo isso, e você vai ter um ganho muito grande de controle, tá? De volume, de dinâmica dos seus elementos, e isso vai dar uma estabilidade muito maior para a sua mixagem, vai dar uma cola muito maior para a sua mixagem. Esse controle dinâmico, ele é muito importante, tá bom? Então a gente viu aqui o nosso terceiro exemplo. Vamos para o próximo. Então aqui o próximo é compressão paralela. O que é compressão paralela para quem não conhece? Compressão paralela é quando, ao invés de aplicar o compressor diretamente na track, você faz um envio desse sinal para uma track paralela, por isso que chama compressão paralela, né? Porque você tem um sinal acontecendo paralelamente e aplica essa compressão nesse sinal paralelo, tá? Então, na prática, o que está acontecendo? Você tem um sinal original que está original, né, que não está sendo afetado, e você tem um sinal afetado que está sendo somado a esse sinal original. Joia? Isso é interessante, tem vários usos, né, de compressão paralela e outros tipos de processamento paralelo também. Isso é muito interessante quando você quer fazer alguns ajustes finos, né, quer trazer aí algumas valorizações assim mais finas, né, para a sua track. Então, por exemplo, uma coisa que é bastante comum de ser feita é compressão paralela para bateria. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu já fiz um send, tá? Peguei a pasta da bateria inteira, então tá aqui, estão todas as tracks da bateria. Eu fiz um send dessa pasta da bateria para essas duas tracks aqui, que são tracks paralelas. Em cada uma delas tem um exemplo de compressão, que é a compressão paralela 1 e a compressão paralela 2. Uma é rápida e a outra é lenta, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, rápida e lenta, tá bom? São as duas que eu fiz. Essa primeira aqui vai estar mutada. Então, o que rolou aqui? Deixa eu aumentar para ficar mais fácil de perceber e deixa eu desligar.
Se eu colocar essa track aqui no volume 0, ela vai estar recebendo o volume original da bateria. Então essa aqui é a bateria inteira que está chegando, tá? O que eu fiz? Eu trabalhei naquela mesma lógica da compressão rápida, né? Com release também rápido, para extrair um pouco mais de controlar os picos e extrair um pouco mais de harmônicos, né? De sons extras dessa bateria. Para essa bateria ganhar um pouco mais de corpo, para essa bateria ganhar um pouco mais de dimensão e posso somar isso ao som da bateria real. Então vamos ver aqui. Vamos dar uma igualada nos volumes. Então, seguindo a lógica da compressão rápida, a gente consegue perceber que a bateria comprimida ela tem um pouco mais de som, né, de sujeira, um pouco mais de som de sala, um pouco mais de dimensão, enquanto que o som da bateria normal é mais limpo, né? Então, esse som sujo você pode somar a bateria. Então tá aqui a bateria pura. Você pode, geralmente é bem discreto, né? Você pode fazer uma soma aqui, então. Geralmente eu não gosto que, ó, sem a compressão paralela, tá batendo menos 8.6. Com a compressão paralela bateu aqui nem 1 dB de soma. Eu não gosto de ter muita soma, gosto de ter soma acima de 1 dB não, tá? Porque isso pode comprometer um pouco aqui os meus controles do limite de pico da mix. Mas parece que é pouca informação, mas não é não, olha. Essa aqui é a informação que está sendo somada ao som original da bateria, tá? E na compressão paralela lenta, que é a mesma lógica de configuração, o que muda é a sonoridade, tá? Eu coloquei aqui um compressor lento, deixa eu configurar ele do 0 para vocês verem. Esse compressor também está no preset que eu preparei. Então, como é que vocês vão usar quando vocês abrirem o preset de vocês aí? Ele vai estar aqui, ó, com ataque lento, com um range moderado, com um release aqui rápido, né, 50 ou 100 milissegundos. Eu não gosto dessa compensação automática de volume, e depois é só você aumentar a sensibilidade do compressor até ele comprimir a quantidade que você quer. Geralmente, para compressão paralela, eu gosto de comprimir bastante, tá? Então, olha, ele desligado, a bateria está entrando. Eu vou comprimir legal. Então, só igualando os volumes aqui para poder ficar mais fácil de perceber, né? Vocês podem perceber que, de fato, como a gente já tinha visto lá na explicação da caixa, a compressão lenta ela serve para dar mais pegada, mais força na bateria, né? Bastante nítido que o bumbo, que a caixa, que os tons estão soando com mais pressão. Então, deixa eu tirar aqui porque eu já tinha feito. O que vocês podem fazer é usar a mesma lógica, né? Somar esse som. Então fica com essa explosãozinha a mais, né, nas batidas. A compressão paralela de bateria ajuda, essa compressão lenta, ajuda você a ter um pouco mais de mordida, que os gringos chamam, né? Então esse é o exemplo de compressão paralela que você pode aplicar aí segundo a tabela. Então vamos fechar aqui vendo as duas compressões de master que você pode usar.
Para as duas compressões que eu sugeri ali, a mesma lógica, uma lenta e uma rápida, você pode usar esse compressor aqui, tá? Que é um bus compressor, é o SSL Comp. Ele é um bus compressor da Waves. E geralmente os compressores que têm essa denominação, né, de bus compressor, costumam ser compressores que lidam melhor com transientes complexos, né? Então, no caso de você passar uma música inteira, então você tem uma complexidade grande de tipos de transiente, esses compressores que possuem esses circuitos tendem a lidar melhor com essa complexidade, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeira configuração. Opa, SSL, escrevi errado. Então, deixa eu mostrar a primeira configuração que eu faço para compressão lenta. Não precisa se decorar, não precisa se preocupar com essa configuração, porque ela já está no preset, tá bom? Que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês só precisam aqui entender a coisa, tá joia? Então, olha só. Compressão lenta, né? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar um ataque lento. Gosto de trabalhar no release automático, né? Porque eu estou deixando aqui o plugin escolher as configurações e se adaptar às diferentes variações de transiente que ele vai receber. Bom, zero a sensibilidade do compressor para não ter compressão nenhuma no início. Gosto de zerar também essa compensação aqui. Esse plugin já começa dando um boost de 5 dB na saída. Eu gosto de zerar, depois eu faço a compensação que eu precisar. E trabalho com ratio mais suave, porque vocês vão ver que as compressões de masterização elas são mais suaves. Precisam ser mais suaves para que você não gere artefatos negativos, tá bom? Então, dessa forma que está aqui, o compressor praticamente não está atuando. Qual é o ponto que eu vou colocar? E depois que você pegou essa configuração aqui, o que você vai fazer? Vai aumentar a sensibilidade do compressor até ele começar a comprimir aqui mais ou menos uns 2 dB, né, de redução de ganho. E você pode fazer a compensação de perda de volume, que toda vez que você comprime e você tem uma perda de volume, você pode então compensar na saída aquele volume que você perdeu. Então, o que essa compressão aqui faz? É uma compressão lenta, certo? De ataque lento. Então, ela está atuando pouco sobre os picos, então ela está mantendo a dinâmica original, os picos, mas ela está atuando nas porções entre esses picos, certo? Então, atuando nas porções entre esses picos, ela vai estar segurando o sustain, né? As notas mais longas da mixagem. E fazendo isso, o que está acontecendo é que os elementos da mixagem vão soar mais unidos, mais coesos. Então, essa junção, vamos dizer assim, dos elementos, ajuda você a dar uma otimizada na sua cola. Então, esse é um processamento muito interessante para você fazer. Eu já considero que esse aqui é um processamento de masterização. Esse é um processamento muito interessante para você fazer, para você, na masterização, aprimorar a cola da sua mixagem, dar uma junção na sua cola, tá? E uma coisa que também você pode fazer com esse compressor, que é no caminho oposto, é você trabalhar com a compressão rápida. Para quê? Para fazer controle de pico. Porque às vezes, como vocês viram aqui, você vai ter, cadê a parte final da música? Você vai ver que existem passagens em que a música soa mais, ela toca mais forte, né? Então, por exemplo, nessa passagem aqui, ó. Ou então aqui.
certo? São os pontos que ultrapassam. A música vinha abaixo de -6, né? Stay with me now. This kiss is like Todos os picos estavam abaixo de -6, aí você tem alguns pontos que stay with me now. ultrapassam aí 1 dB e meio, 2 dB esse pico de -6. Então, isso na mixagem não é muito problemático. Se tiver algum ponto ou outro, isso é normal, são os pontos que toca mais forte, mas você pode querer corrigir isso na masterização para você ter uma música com menos variação de dinâmica. Menos variação de dinâmica, mais controle dinâmico na master, vai ajudar o trabalho do limiter final. Você vai conseguir, não vou explicar, não vou aprofundar aqui, que não é a proposta, mas você vai conseguir chegar em volumes mais altos com esse limiter, certo? Então, o controle de pico na master ele é bastante interessante, né, para você compactar, evitar ter pontas excessivas ocorrendo lá dentro do limiter final. Inclusive, você não tem problema nenhum se você somar, tá, uma compressão lenta com uma compressão rápida. Tá joia? Então aqui, ó, aqui eu já tinha feito a compressão lenta. E se eu fizer uma rápida, deixa eu zerar aqui, ó. Aqui está acontecendo, já está entrando volume demais dentro do último limite, do segundo compressor. Então ele já estava comprimindo demais aqui, tá vendo? Então essa questão de fluxo de volume entre os plugins é uma coisa importante de você ficar ligado. Então aqui eu reduzi um pouco a saída desse compressor para entrar menos volume aqui. Agora sim, ó, está comprimindo um pouquinho. Com um ataque bem rápido, tá vendo? E eu posso então compensar. Esse era o volume original, com as compressões está soando mais baixo. Eu vou então compensar. Então isso exige um pouquinho mais de treino, mas dá para perceber que a música depois dessas compressões, ela ganha um pouco mais de solidez, né? Ela soa mais firme, ela ganha um pouco mais de sustentação, né? Ela tem uma dinâmica mais controlada, então isso ajuda bastante quando na master você chegar com uma matéria-prima mais otimizada para a fase final de elevação de ganho, tá bom? É claro que você não precisa usar, né, se você não tem muita habilidade, você pode no início ficar só com a compressão lenta mesmo, que eu acho que já vai resolver bastante, aí, te ajudar bastante na sua masterização, tá bom? Você não se sinta obrigado a usar todas essas compressões que estão aqui. Se você achar que não tem necessidade, é totalmente ok. Por exemplo, não é sempre que eu faço soma de compressão paralela rápida e compressão paralela lenta, tá bom? Geralmente eu fico só com a lenta. Isso é mais um ponto de partida para você testar o que funciona e o que não funciona para você. Bacana?